Bom dia, gente. Você pode dar uma caprichadinha nesse bom dia, por favor? Bom dia. Muito obrigado. Eu não sou animador de auditório, muito longe disso, mas esse dia está tão especialmente maravilhoso que justifica uma saudação assim um pouco mais efusiva. Muito obrigado. Gente querida, eu quero aqui nesse segundo domingo do mês tentar ser assim bem simples e dividir com vocês algumas coisas que são hábitos nossos nessas passagens de ano. Eu refleti esses dias com a minha querida igreja Betânia, lá em Niterói, mãe dessa igreja aqui, a Presbiteriana da Barra. Esses pensamentos muito simples, vocês vão ver, eles não têm nada de instrução de um coach, de alguma coisa do gênero, mas é a palavra do Senhor. E acho que cabe nesse começo de ano. A gente ainda está muito no comecinho do ano e, habitualmente, a gente toma algumas decisões quando há essas passagens de ano. Eu até gostaria de fazer aqui um testezinho ligeirinho com vocês, saber de vocês quem é que, nessa passada de ano, tomou algumas resoluções, dessas clássicas. Vou emagrecer, vou engordar, vou caminhar mais, vou cuidar melhor da minha saúde, vou ser o melhor filho, o melhor pai, vou economizar, vou gastar, vou trabalhar menos, vou viajar mais. Algumas dessas coisas que habitualmente a gente faz. Quem é que tomou essas decisões? Você pode... Que bom. Isso é natural. Eu sei que tem muita gente que considera que essa virada de calendário não tem nada a ver, não faz a menor diferença. Num certo sentido, é verdade. A vida continua o seu curso natural. Mas em outro não é verdade. O próprio Deus é que criou as estações, os tempos, as mudanças de fase da vida. E esses marcos podem muito bem ser bem aproveitados para a nossa vida e para o nosso coração. A minha expectativa aqui é de que, de maneira bem simples e singela, você se beneficie dessas citações bíblicas que eu vou fazer. Espero que você anote, registre aí no seu coração, na sua cabeça, no seu papel dentro da sua Bíblia, alguma coisa do gênero, o que vou citar por aqui. Não vou citar um texto em particular, mas alguns deles... como disse para vocês, são definições, decisões, 3 em particular, que eu tomei para a minha vida, para esse ano de 2020, um ano assim que parece um pouco diferente, e eu vou sugerir que você as tome comigo. Eu até quero pedir que você... tome essas decisões, decida tomar essas decisões antes de eu dizer para vocês quais são. Não sei se você topa fazer esse exercício. Eu dou para você aqui o seguinte benefício. Se você não concordar com as decisões que eu vou lhes apresentar, sugerindo que você as tome nesse ano de 2020, você pode quebrar o compromisso que eu gostaria que você estabelecesse aqui antes de eu começar a falar. Topa-se assim? Quer dizer, você tem essa vantagem, você assume só para você ficar bem atento. Se você disser, eu não estou concordando com absolutamente nada do que você está falando, já tomei minhas decisões, vou emagrecer sim, vou caminhar sim, vou me cuidar melhor, está certo. Mas se você, à medida em que eu for falando, você concordar, você afirma e vai repetir aqui comigo. Vocês topam fazer esse compromisso? Vamos ver se você topa. Você está... Eu sei, alguns naturalmente meio hesitantes, esse pessoal ultra prudente, cauteloso, que não quer investir sem ter segurança absoluta do que vai acontecer. É simples, você vai ver. Então, eu quero apenas dizer para vocês aqui, abrindo aqui o meu lembrete, que essas decisões, você vai ver, não são coisas assim super complicadas, são triviais, mas eu posso garantir para vocês que elas podem fazer uma enorme diferença nas nossas vidas. É a Bíblia que declara que assim pode acontecer.
eu, sem querer ser assim, muito dramático, né, e muito enfático, o pastor de vocês, ele é bastante enfático, prega regularmente lá na Betânia, de vez em quando ele diz, eu vou dizer a coisa mais importante do mundo, aí você cai para trás assim, toma o exordil, né? Quem toma, de lá vem um chumbo daqueles grandes. Não vou exagerar aqui na ênfase, mas eu posso garantir para vocês que a Bíblia nos garante que uma mudança completamente revolucionária na vida de alguém, como você, como eu, gente, discípulo de Jesus, pode acontecer se essas decisões entrarem no nosso coração, na nossa vida e virarem os nossos hábitos regulares. Então, vamos a elas. Vale dizer que, anotei aqui, você sabe que há muitas pesquisas que são feitas em torno de vários assuntos, esse é um deles. E na virada de ano, acho que no jornal do dia 30, do dia 31, o Anselmo Góes, naquela sua colunazinha interessante, com notinha simples, ele fez referência ao fato de que uma pesquisa desses dias, nas grandes capitais do país, indicava que 56% dos brasileiros pesquisados tinham tomado decisões na virada, na passagem do ano de 2018 para 2019, dos quais apenas 7% tinham dado conta de cumprir pelo menos uma destas resoluções. E vocês, cariocas, eu sou gaúcho, moro em Niterói, então não sou carioca. Vocês, cariocas, tinham cumprido apenas 4% das resoluções tomadas. Vocês se apresentando em penúltimo lugar nessa pesquisa que o Anselmo Góes citou lá no jornal O Globo. Talvez por conta desse jeitão carioca, eu falo isso muito respeitosamente, sem querer indispor vocês contra mim aqui, logo no começo da minha mensagem, esse jeito da gente, né? A gente se encontra, e eu já assumi um pouco desse jeito, desse maneirismo carioca de ser. Você encontra um amigo de muito tempo, diz assim, fulano, passa lá em casa, quero te ver, vamos tomar um café junto, só que você não dá o seu endereço, não marca dia nem hora, e nem dá o seu celular. Então fica o dito pelo não dito, e assim vamos em frente. Mas, enfim, vamos a essas decisões que eu sugiro que você estabeleça para o seu coração e para a sua vida. A primeira delas, simples, mas que pode fazer uma enorme diferença nesse novo ano que a gente passa já a viver nos seus primeiros momentos. Eu decido fazer melhor uso do meu tempo. Eu decido fazer melhor uso do meu tempo. Você topa repetir aqui comigo um minutinho para você guardar bem no seu coração? Eu decido fazer melhor uso do meu tempo. A gente pode repetir juntos, de novo? Eu decido fazer melhor uso do meu tempo. Justificativas bíblicas muito eloquentes para essa disposição, essa resolução no seu coração. Fiquemos com o Salmo 90, Salmo de Moisés, maravilhoso. O que Moisés conclui num salmo meio pesado, num tom meio nostálgico, é aquilo que é muito óbvio, mas que a gente nem sempre se dá conta à medida em que a gente vai vivendo e deixando o tempo passar. Tempo é um recurso muito precioso, super precioso. Ao mesmo tempo, extremamente escasso, finito e que se esgota, que se gasta muito rapidamente. Moisés, na sua oração, Salmo 90, diz assim: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E avança na sua oração para dizer o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. O mais deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago, fazendo coro com a ideia de Moisés, diz o seguinte: olha, a nossa vida é como a relva
que floresce e viceja de madrugada, à tarde murcha e seca. Razão pela qual eu não posso vacilar no sentido do uso do meu tempo. Por isso eu coloquei para o meu coração o seguinte: olha, vou decidir usar muito melhor o meu tempo. Eu decido usar melhor o meu tempo. Esse recurso preciosíssimo, finito e que se gasta, se esgota muito rapidamente. Vi esses dias, ouvi um trechinho, já no finalzinho, de uma entrevista, talvez alguns de vocês tenham visto, do Burle Marx, já falecido, paisagista, extraordinário, genial. Eu fiquei meio assustado justamente com a frase que ele estava dizendo a respeito da velhice, do passar do tempo, da velocidade dos dias, das horas, do valor da vida, da eterna juventude. Eu liguei lá na Globo News, dei uma zapeada lá, exatamente no tempo em que o Burle Marx dizia o seguinte, negócio meio chocante, pelo menos para mim me pareceu. Ele disse: a velhice é muito ruim. Se eu pudesse fazer um pacto com o diabo, como na lenda de Fausto, pela eterna juventude, eu já teria feito há muito tempo. Fiquei assim com o coração meio sobressaltado, porque fazer pacto com o diabo é uma fria enorme. Mas ele, nas suas cogitações, final da vida, existencialmente pensando ali, refletindo, dizendo: eu gostaria de viver uma eterna juventude. Então, como isso é impossível, melhor é que você decida, sugiro assim, como eu, fazer muito melhor uso do seu tempo, dos minutos, dos segundos, dos dias da sua vida. Amém, gente querida? Você decide fazer assim? Amém? Um amém meio bruxuleante, meio hesitante assim. Você pode dar um amém um pouco mais pentecostal, mais caprichado? Amém. Que bom, legal, eu sou presbiteriano também, gente. Né? Tímido, sim, mais calado, mas eu acho que diante dessa afirmação da palavra do Senhor, vale a pena você dizer amém. Sugiro aqui, nesse sentido do melhor uso do tempo, uma, duas, três coisas muito rapidamente para você. Comece por priorizar seu tempo com Deus. Aí você vai me dizer o seguinte: olha, mas que história é essa? Toda a minha vida deve ser vivida na presença de Deus, certo? Afirmativo, sem dúvida nenhuma. Salmo 27, o salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Essa é uma decisão que você já deve ter estabelecida para o seu coração quando você se entregou a Jesus. Todos os seus dias, toda a sua vida, todo o seu tempo na presença do Senhor. Mas eu me refiro ao cultivo, em particular, de momentos preciosíssimos sem os quais você vai morrer de inanição espiritual. Tempo aos pés de Jesus. Aquela opção maravilhosa de um quadro dramático, especial, comovente, de Marta e Maria aos pés de Jesus, recebendo Jesus lá na sua casinha, em Betânia, na aldeia de Betânia. Você se lembra? Marta agitada, trabalhando, fazendo o melhor para servir a Jesus, e Maria aconchegada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Então, se esse é um compromisso de você com você mesmo, diante de Deus, da vida, para você ter um ano melhor, 2020, viver uma revolução espiritual na sua caminhada com Deus, num cenário complicado, difícil, a gente não sabe exatamente o que nos haverá de acontecer, mas essa é uma decisão que vai fazer toda a diferença para você. Eu decido usar melhor o meu tempo, a começar por reservar tempos de máxima qualidade para estar aos pés do meu Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Salmo 84, acho que é verso 10, diz o salmista assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000.
Eu dou para vocês aqui, se você quiser aceitar, mais uma sugestão no rearranjo do uso do seu tempo, no sentido de cumprir essa decisão. Eu decido usar melhor o meu tempo. Identifica na sua vida, e certamente você tem, tanto quanto eu na minha agenda de todo dia, estes tempos mortos, que a gente pode optar por gastar de um jeito ou de outro. Você tem um tempo duro e, de modo geral, todos nós temos uma agenda pesadíssima de trabalho, em que você não tem muita opção quanto ao que fazer do uso desse tempo, mas há alguns tempos mortos que a gente acaba preenchendo com uma série de coisas, nem sempre as melhores opções. Identifica na sua vida e na sua agenda. Sei que é conversa gasta, falar do tempo que a gente gasta com internet, mas quem sabe vale a pena você dar uma refletidazinha nessas 1000 pesquisas que são feitas por aí. Já me referi a uma delas, mas também nesses dias li uma bem novinha, fresca, publicada pela BBC Brasil, falando do tempo que a gente gasta nas redes sociais, não internet. Porque tem muita gente que trabalha, quase todos nós, com o uso da internet. Mas redes sociais, vocês sabiam que o Brasil é o vice-campeão? Não sei se isso é um campeonato, se a gente ganha ou se perde, mas a gente só ganha ou perde, depende da sua visão sobre esse respeito. No máximo uso de tempo nas redes sociais, a gente só ganha ou perde de Filipinas. 225 minutos, em média, brasileiros gastam em redes sociais. Tem muita coisa boa que você pode fazer, há muita troca de informação boa, mas você sabe, existe um desperdício gigante do tempo de tanta gente, eventualmente do meu e do seu, nas redes sociais. E você pode dar um tempo, reduzir um pouco mais, tirar dali o melhor, não ser tão ingênuo, achando que vai valer a pena você ficar debatendo determinados assuntos nas redes sociais. Você sabe, vocês têm ali grupos de visão completamente cristalizada, pode ser a visão religiosa, política, espiritual, doutrinária, teológica, e tanto tempo se gasta contrariamente a essa disposição, que eu espero que seja, a partir de hoje, a disposição do seu coração para um ano novo, diferente, abençoado, muito mais. Eu decido usar melhor o meu tempo. Recurso muito precioso, recurso finito, recurso que se esgota rapidamente, diz Moisés no Salmo 90, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Gente amada, segunda disposição que eu quero compartilhar com vocês, se vocês concordarem com ela, vocês podem repetir comigo também da mesma forma. Primeira decisão, eu decido usar melhor meu tempo. Segunda decisão, eu decido usar melhor as minhas palavras. Você pode repetir comigo? Eu decido usar melhor as minhas palavras. Podemos repetir com mais disposição? Eu decido usar melhor as minhas palavras. Vejam o que Salomão escreveu no capítulo 27 do livro de Provérbios, verso 21. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem faz bom uso da língua come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, isto é, das palavras, razão pela qual você tem que ser extremamente criterioso no uso da linguagem, das palavras. Pode ser testemunho pessoal, mas eu suponho que todo mundo tem uma história trágica para contar a respeito de uma palavra mal colocada, numa certa situação da sua vida, na família, no trabalho, quem sabe via redes sociais, de que você se arrepende até hoje amargamente. Uma palavra, um comentário, um tom fora do tom,
que azedou totalmente o ambiente, e você diria, bom, se eu pudesse voltar esse filme, eu faria diferente. Tiago, no capítulo 3 da sua carta, uma carta curtinha, extraordinariamente prática, muito incisiva, duríssima. Capítulo 3, Tiago trata da palavra, da língua, de maneira muito severa. Ele faz a seguinte exortação, entre outros textos: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Avança para dizer o seguinte: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é ela mesma posta em chamas pelo inferno. Se você crê na inspiração da palavra de Deus, e imagino que seja esse o nosso caso comum aqui, e deseja obedecer a Jesus, esse tem que ser um compromisso seu sério, sim. Eu não tenho a opção de rasgar esse compromisso, não. Eu decido usar melhor as minhas palavras. Quanto ao bom ou mau uso da linguagem das palavras, a gente, talvez no nosso jeito aqui mais presbiteriano de apresentar os temas, possa pensar que, de fato, as coisas se resumem a 3 elementos. É a quantidade do que você diz, porque, eventualmente, quanto mais sóbrio no uso das palavras, isso quer dizer, quanto menos você falar, menos probabilidade você tem de falar o que você não deveria falar. Isso é óbvio, né? Tanto que Provérbios, no capítulo 27, eu acho que é no verso 28, diz assim: Salomão, até o tolo, quando se cala, é tido por entendido, por sábio, e o que cerra os seus lábios por inteligente. Então, gente, olha aqui uma dica preciosíssima de Salomão. Você quer passar por sábio? Você não precisa ter tanta leitura quanto o pastor Antônio Carlos, né? Quando ele começa a falar daqueles textos todos assim, eu vou me afinando, me colocando. Esses dias ele publicou, ele não está aqui, eu posso falar, né? Vocês não contem para ele que eu fiz essa piadinha sem graça, né? Postou lá nas redes sociais os livros que ele pretende ler nesse ano. Aliás, ler não, reler. Quase que peguei o telefone e disse: Antônio, meu querido amigo, menos. Considero os seus pares comuns. Mas, enfim, você não precisa ter esse nível de leitura e de erudição para compreender que, se você falar menos em determinados ambientes, se você ficar calado, você já terá prestado um enorme serviço à família, ao ambiente, ao lugar onde você trabalha e milita, como cidadão do reino de Deus, cidadã. É o que Salomão conclui na sua extraordinária e diretíssima proposição de sabedoria. Até o tolo, o estúpido, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios por inteligente. Espero que você não se levante e diga aí, então você pode terminar o seu discurso, porque já falou bastante. Olha aqui, gente querida, é uma questão de quantidade, mas obviamente a palavra de Deus é fartíssima, o livro de Provérbios, em dizer que trata-se também de uma questão da natureza do que você diz, da qualidade do seu discurso, dos seus argumentos, do que você fala. Óbvio, é o teor do que você coloca como mensagem por meio das suas palavras e da sua linguagem. Mas também a questão do bom ou do mau uso, do uso desastroso, como Salomão diz, a morte
e a vida estão no poder da língua, ou do poder da vida, que você haverá de fazer com bom ou mau uso das suas palavras, da sua linguagem, tem a ver com a forma com a qual você apresenta o conteúdo, o teor da sua linguagem. Não é óbvio, é a quantidade, é o teor, ou seja, é a qualidade, mas é a forma também. Provérbios diz também o seguinte, você deve conhecer o texto: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ou seja, dita com a forma dura, que eventualmente pode ser a palavra correta, de teor exato, a verdade. Mas diz Salomão, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que é que se pode dizer das inomináveis confusões que acontecem no trânsito, que de vez em quando levam gente a se matar? Gente boa, gente trabalhadora, gente com uma razoável lucidez. Alguns, você já deve ter ouvido isso, como eu tenho o benefício, a vantagem de não conhecer a maior parte de vocês aqui, eu posso com liberdade dizer, sem você pensar que eu estou dando indireta para um e para outro. Gente que diz assim, para você, né? Olha, eu sou muito franco, eu sou verdadeiro, eu digo mesmo na lata. Tem vantagens, você tem que dizer a verdade sempre, ou eventualmente guardar a verdade para si. Mas que franqueza e falar sempre a verdade e atender ao conceito de Jesus, ao seu mandamento, a sua palavra tem que ser uma palavra que seja posta à prova, o sim tendo valor de sim, o não tendo valor de não. Nada disso deve ser sinônimo de grosseria, de rudeza, de deselegância, de falta de sensibilidade, enfim, aqui para nós, de falta de educação. Eu preciso, a cada dia, pedir que o Espírito do Senhor me livre de ser parceiro do inferno e do diabo, quando se trata de usar as palavras e a minha língua. Não quero atrapalhar o domingo de vocês aqui de manhã, eu sei que daqui a pouquinho vocês vão comer um franguinho, né? Um refogado gostoso, um fubá, alguma coisa assim, uma feijoada, um churrasquinho. Então, estou preparando aqui o apetite de vocês, sem querer deixar vocês de mau humor, mas é a palavra de Deus que estabelece que eu preciso, o tempo todo, decidir usar melhor as minhas palavras. Isso pode fazer uma grande revolução, uma enorme diferença no ambiente do seu próprio coração, da sua vida, na sua caminhada com Deus, com Jesus, com seus irmãos, suas irmãs, gente com quem você trabalha, vive, sua vizinhança, que seja assim para a glória do Senhor. Amém? Gente querida, você já baixou um pouquinho o tom do amém? Dá para a gente falar forte? Amém? Obrigado, obrigado. Então, duas decisões aqui que eu estou propondo que você as tome para si. Eu decido usar melhor meu tempo. Você pode repetir comigo para você guardar direitinho? Eu decido usar melhor meu tempo. Segunda decisão, eu decido usar melhor as minhas palavras. Guardou? Pode repetir? Eu decido usar melhor as minhas palavras. Isso vale para o que a gente veicula nas redes sociais também, evidentemente. E talvez valha ainda mais, porque você registra, gente, mesmo que você apague, tem sempre alguém que ouviu, que leu. Antes de dar tempo de você apagar, você se arrependeu, apagou, mas alguém guardou, fotografou a tela. Não só o que são as fake news eu não devo veicular, mas também há certas verdades que eu devo guardar para mim. Texto de Provérbios também diz o seguinte: o que
encobre as transgressões, referindo-se ao sigilo e à reserva com respeito ao pecado dos outros. O que encobre as transgressões adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Que sabedoria maravilhosa! Como a gente viveria melhor se a gente conhecesse um pouco mais a palavra de Deus e a levasse mais a sério. Não sou contra certos livros bons de autoajuda, mas tem uma lixarada que vende com títulos em palavrão, uma coisa, né, sem querer aqui ser moralista, mas olha, gente, vamos usar melhor o nosso tempo conhecendo mais esse manual extraordinário de boa vida, de vida próspera, de vida abençoada, de vida feliz, que é a palavra do Senhor, que tanto nos tem a ensinar quanto ao melhor uso da língua, da boca, das palavras, do que se diz, do que não se deve dizer. Terceira e última decisão. Eu decido crescer na fé em Jesus. Você pode repetir comigo também, outra vez? Eu decido crescer na fé em Jesus. Talvez você, nesse ponto, me dissesse assim, não, mas essa decisão das três é a menos prática, é a mais etérea. Crescer na fé em Jesus é o que eu quero fazer o tempo todo, né? Tá certo, mas é justamente por isso. A fé é um elemento tão extraordinariamente poderoso que eu não posso me dar ao luxo de, vivendo com Jesus, não nutrir o tempo todo a minha fé no Senhor e na sua palavra. Por algumas razões. Hebreus capítulo 11, aliás, um tratado a respeito do que seja a fé, dos seus desdobramentos, do seu maravilhoso alcance, diz lá o escritor aos Hebreus, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então começa por aí. A fé é um elemento tão fundamental na minha relação com Deus, porque sem esse elemento me é impossível agradar ao meu Senhor, ao Deus da minha vida. Além do mais, o texto da palavra de Deus declara o tempo todo, e a gente vive sabendo disso, a fé é esse elemento extraordinário com o qual eu me relaciono com Deus, com o seu poder, com as suas promessas, e mediante o qual você conquista as coisas extraordinárias que a Bíblia promete, que são dotação de Deus para o seu povo e para a sua gente. Existe, meus queridos irmãos e irmãs, um abismo muito grande, e lhes falo assim com todo temor diante do Senhor, e com uma autocrítica muito grande, entre o que a Bíblia promete, que a gente pode viver, e o que efetivamente a maior parte de nós crentes vivemos em Jesus. Novamente, sem querer atrapalhar o almoço de vocês, sem querer ofender ninguém, mas se a gente for ser muito rigoroso com o nosso coração, fazendo uma autocrítica, a gente vai perceber que grande parte das vezes do tempo a gente vive muito mediocremente essa nossa caminhada com Cristo. E a fé é esse elemento que pode desencadear uma experiência muito mais extraordinária, rica, profunda, intensa, sua com Jesus. O mesmo texto de Hebreus, eu anotei aqui um dos seus versos preciosíssimos, em que o escritor declara o seguinte, cita heróis da fé, gente extraordinária, semelhantes a nós, mas que por meio da fé, diz o texto, conquistaram reinos, praticaram a justiça, Hebreus capítulo 11, verso 33 em diante. Esses, diz o texto, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga
exércitos estrangeiros. E o texto avança para dizer de alguns que foram também martirizados e que suportaram o martírio de maneira gloriosa, como Estevão e outros mais, Tiago, por meio da fé. Quando eu vejo essa declaração, eu penso, Senhor, quando é que a minha experiência de fé me permitiu conquistar reinos, extinguir a violência do fogo, vencer exércitos? Não tem sido o contrário? Colocar exércitos estrangeiros em fuga. A fé é esse elemento que vai poder colocar a sua vida com Jesus num nível, num status completamente distinto. Por isso, e daí a decisão. Eu decido crescer na fé em Jesus. É também a fé, segundo que a palavra do Senhor nos declara, essa blindagem espiritual para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente, contra os ataques infernais. Efésios, capítulo 5, verso 16, tratando da armadura de Deus. Paulo reserva um texto especial para falar da fé. Tomem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do diabo. Pedro, encerrando a sua primeira carta, também no capítulo 5, ele diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. A fé é indispensável porque é com ela e por meio dela que eu me aproximo mais do meu Deus, agradando-lhe o coração. É a fé esse instrumento mediante o qual você haverá de trazer para a sua vida, de maneira efetiva, real, completa, esse escopo amplo, maravilhoso, riquíssimo das promessas de Deus para a sua gente e para o seu povo. É a fé que vai proteger a sua mente, o seu coração, as suas emoções, sobretudo em tempos de provas sérias e graves e de tribulações dos agentes e do agenciamento das trevas infernal contra a sua vida. 3 decisões que eu espero que você tenha registrado no seu coração, na sua vida, que ajudem vocês a terem um ano muito melhor, especial. Ainda faltam muitas semanas, mais de 50, nesse ano de 2020. Pela graça de Jesus, você poderá viver essas semanas de maneira muito mais especial. Em nome do Senhor haverá de ser assim. Amém, gente querida? Amém? Você pode repetir esses 3 compromissos aqui comigo? Eu espero que você guarde. Bota na sua agendinha, bota no seu coração, na sua cabeça. Gente com a cabeça mais jovem, mais fresca, 3 é mole de você guardar para a gente conferir todos os dias. Primeira delas, eu decido usar melhor meu tempo. Vamos repetir? Eu decido usar melhor meu tempo. Segunda disposição do seu coração, da sua vida. Eu decido usar melhor as minhas palavras. Eu decido usar melhor as minhas palavras. Terceira disposição para a sua vida. Eu decido crescer na fé em Jesus. Eu decido crescer na fé em Jesus. Podemos ficar de pé um minutinho? Por onde você começa? Você começa fazendo, sem estabelecer essas metas assim muito agressivas, arrojadas. Bom, quanto ao uso do tempo, eu quero fazer hora devocional, porque eu não faço. Você não faz, e aí você estabelece na sua agenda 2 horas por dia de leitura bíblica e de oração. Não vai acontecer. Não quer desanimar você, não, mas não é assim que funciona. Faz o possível, mas faz alguma coisa. Se for 1
versículo, um tempo, um minuto, alguns minutos, essas coisas vão se tornando um hábito na sua vida. As palavras, um exercício de ser um pouco mais delicado e gentil com alguém que já cruza o seu caminho. Começa pela sua casa, onde os freios sociais inexistem. Você pode muito bem usar melhor as suas palavras dentro do ambiente da sua casa, da sua família. Seja um pouco mais criterioso no uso das redes sociais. Tanta pesquisa por aí, vocês sabem, estudos muito sérios, indicando que os que passam mais tempo nas redes sociais são os mais tendentes à solidão e à depressão. Isso é impressionante. É estudo da Harvard Business School, não é chute. Eu quero sugerir que você ore comigo, se você estiver disposto a orar um minutinho nessa hora, estabelecendo no seu coração essa disposição. Senhor, olha, eu quero, ao lado daquelas outras decisões, caminhar na praia, correr, malhar, né? Essas coisas todas que têm o seu valor e o seu lugar. Eu quero crescer na fé em Jesus. Eu quero usar melhor as minhas palavras, eu quero usar melhor meu tempo. Se você quiser ratificar diante de Deus dramaticamente essa sua disposição, quiser vir aqui para a gente encerrar orando, eu convido você a fazer assim e vou orar com vocês todos nessa manhã. Pode vir aqui rapidinho. Estou esperando vocês virem. Você sabe que Jesus curou algumas pessoas e ele dramatizou a cura em muitas situações. O homem de uma mão mirrada, Jesus disse assim, vem para o meio. Óbvio que Jesus podia curar à distância, é claro. É claro que Jesus podia curar o cego sem ter feito um lodo com sua própria saliva e plantado aquele lodo no olho. Mas sabe que isso pode fazer bem para o nosso coração, é para o seu, para o meu. Essa disposição de me ajoelhar, de me movimentar, de dizer, Senhor, dramaticamente eu saí do meu lugar. Não que você precise sair, não, mas essa movimentação agita a sua alma, o seu coração, a sua vida, no sentido de conceder a você disposição nova diante da necessidade de uma vida nova. Já vive com Jesus há muito tempo, eu já vivo há muito tempo. Privilégio, a graça maravilhosa. Mas eu espero que minha fé não envelheça. E o Senhor me ajude a viver um tempo bem diferente. Nesse ano ultra desafiador. Para a minha vida, eu sei que vai ser para a sua também. Você vai ser muito vitorioso nesse ano, para a glória de Jesus. Não é fé triunfalista, não. É fé baseada na palavra e na promessa do Senhor. Mas para isso você tem que usar melhor seu tempo. Usar melhor o poder das suas palavras. Crescer na fé no Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus. Na simplicidade dessa manhã, que certamente abriga no coração dos teus filhos e filhas muitas lutas, muitas dúvidas, muitas questões, quem sabe algumas alegrias, muitos planos, coisas que para trás viraram frustrações, mas que estão sendo colocadas diante deles agora, delas, diante de nós. Pedimos-te o poder do Espírito Santo, a graça abundante do Senhor, que nos possa vir para que a gente melhore nessa jornada que é bendita, luminosa, maravilhosa com Jesus. Mas é também caminho estreito, acidentado, de vales e de sombras. Em nome do Senhor, ilumina-nos o caminho, ilumina-nos os pés, alarga sobre os nossos pés o caminho, como nos diz o salmista. Visita o teu povo e a tua gente, fortalece-nos a fé, aumenta-nos a fé, para não sermos crentes céticos, apáticos, mornos,
hesitantes, em nome de Jesus. Sacode as nossas vidas, incendeia-nos a alma e o coração, para que esse seja um ano diferente, Senhor. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo, mente, coração, de modo que as expressões das nossas palavras sejam expressões de adoração ao nosso Deus, de louvor e não de maldição. Que o Senhor purifique a fonte da qual saem as nossas palavras, em nome de Jesus. Toma conta, Senhor. Visita, opera, concede aos teus filhos e filhas, suas casas, suas famílias, o ambiente onde passam a maior parte das suas horas, do seu tempo, seu trabalho. Essa igreja, uma grande, extraordinária, inédita e nova graça dos céus. Te pedimos assim, em nome de Jesus, e para o louvor da tua própria glória. Amém. Amém. Deus abençoe muito você.